Bom dia, galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e vamos hoje trabalhar um pouquinho sobre elevadores. Quando a gente fala desse assunto de elevadores, nós vamos tentar estudar o comportamento do elevador. Não, nós vamos tentar estudar qual é a relação de forças dentro do elevador. Então, para facilitar a nossa vida e a gente entender qual é a tração no cabo e tudo mais, nós vamos começar com um exemplo simples. Vamos imaginar a cabine do elevador, tá aqui a cabine do elevador, ela está presa por cabos aqui, né? Eu vou colocar só um cabo aqui, beleza? E aqui dentro, gente, ó, você vai colocar uma balança. Então aqui tem uma balança, ó. Aqui tem uma balança, o visorzinho da balança. E em cima dessa balança vai ter uma pessoa, ok? Certo? Então a pessoa está em cima da balança e olhando o que está marcando. Se a gente analisar esse sistema com um pouco mais de cuidado, quando a pessoa sobe em uma balança, a balança ela é um dinamômetro que vai marcar uma força, mas ela já faz a conversão e escreve para nós em quilograma, certo? Mas tem algumas condições. Vamos parar e pensar o seguinte. A gente sempre sobe na balança quando a balança está em repouso e também você fica em repouso na balança. E aí ela marca a tua massa, entre aspas. A balança marca peso. Peso é dado em Newton. Como que sai no visor massa? Ela faz a conversão. Então vamos pensar o seguinte, o que essa balança está marcando? A força que ela exerce sobre o corpo. Opa, o nome dessa força é chamado força normal. Então, a força que a balança exerce sobre o corpo é chamada força normal. Ah, então a balança está realizando uma força sobre o corpo que é igual ao peso do corpo. Só se o elevador estiver parado. Certo? Vamos pensar agora um pouquinho. Se eu estou com a minha mão parada e eu coloco o canetão, a força que eu estou fazendo para suportar o canetão é igual ao peso dele. Certo? Só que se eu descesse a minha mão rapidamente, o que acontece com o canetão? Vocês perceberam? Ó? Se eu descer a minha mão rapidamente, vocês percebem que o canetão fica parado. Por que ele fica parado? Porque tem inércia. E o que é inércia? É a tendência natural do corpo de manter o seu estado. Ele estava em repouso, a tendência é permanecer em repouso. A minha mão mexeu. Opa, se a minha mão sai debaixo dele, significa que a força de contato entre eu e o canetão, entre a minha mão e o canetão, diminuiu. Ah, então significa que se o elevador descesse, a minha balança ia marcar diferente do que o peso do corpo. Sim, vamos imaginar a balança fixa no elevador. Tem que imaginar a balança fixa no elevador, ó. Fixa. Então, se o elevador desce, a balança desce, a tendência da pessoa era ficar parada. Então, vai marcar menos no teu visor. Porque o visor da balança sempre vai marcar, ó, sempre marca o valor da força normal. E lembrem, a força normal só tem o mesmo módulo da força-peso quando o elevador estiver parado. Então nós vamos ter que analisar alguns casos. Por exemplo, se o elevador estivesse descendo acelerado, variando a velocidade, se ele estivesse subindo retardado, ó, o elevador para, a tendência do corpo era manter o seu movimento de subida. Então ele sai do chão. É aquela sensação que você tem dentro do elevador. Os elevadores mais novos não tem tanto, mas os mais antigos, quando ele começava a descida, assim, dava aquele friozinho, a gente diz, dá aquele friozinho no estômago, né? Ou quando ele estava parando, parecia que você estava entrando no elevador também, aquele friozinho no estômago, aquele desconforto, tá? Então é essa sensação que está associada a essa aplicação de força. Então nós vamos ter que tomar cuidado. Primeiro, vamos lá, vamos por partes. Na primeira situação, elevador em repouso ou quando ele está em MRU, ou seja,
Bom, o elevador ele não está na diagonal, mas eu vou colocar MRU para você lembrar que ele tem que ser movimento vertical. Então, nesse caso específico, a marcação da balança, que é a normal, é igual ao peso do corpo, ok? Só quando o elevador estiver em repouso, parado, ou subindo com velocidade constante, descendo com velocidade constante. Então, nesse caso, ó, parado, vou colocar aqui parado, subindo ou descendo com velocidade constante. Ok? Agora, e se o elevador estivesse, vamos imaginar, ó, descendo acelerado. Ó, se ele desce acelerado, o canetão está aqui, o elevador acelerou, então ele saiu do chão, ok? Ó, o elevador acelerou, então ele saiu do chão. Cuidado com isso, ó. Cuidado. Ele acelerou, saiu do chão. Da mesma forma, se ele estivesse subindo e parasse, o elevador parasse, a tendência do corpo era sair. Então, descendo acelerado ou subindo retardado. O que é subindo retardado? Não. Subindo retardado é subindo e diminuindo a velocidade, ok? Então, quando ele está subindo e diminuindo a velocidade. Nesse caso, gente, você vai perceber que a normal é a força que a mão está fazendo sobre o canetão. Ó. Então ele vai marcar menos. Então você já vai lembrar que a normal tem que ser menor do que o peso. Ok? Então vai depender da aceleração do elevador. Porque ele está sempre em MRUV agora. Ó. Lembrou? Então agora ele apresenta MRUV, então tem aceleração. Então o que você vai fazer agora para descobrir a normal? Bom, normal é a força para cima, peso para baixo, e a normal tem que ser menor do que o peso. Normal tem que ser menor que o peso. Então o teu peso, ó, nesse caso específico, normal é igual ao peso menos a massa da pessoa vezes a aceleração do elevador. Vou colocar assim, ó. Massa, pessoa e aceleração do elevador. Pronto. Ah, professor, então eu posso dizer que normal é igual peso, massa vezes gravidade menos massa vezes aceleração. Colocando em evidência, normal é igual a massa que multiplica gravidade, aceleração da gravidade menos a aceleração do elevador. Pode. E aí você descobre a tua força normal. Beleza? Nós temos um outro caso também. E se ele subisse acelerado? Quando você sobe acelerado, a tendência do corpo é ficar parado. Então o elevador sobe. Então a balança vai marcar um peso maior do que a normal. Porque ele tem que empurrar, o elevador está subindo e está empurrando o objeto para cima, fazendo com que ele aumente a velocidade. Então nós temos um outro caso também. Ó. Subindo acelerado ou descendo retardado. Porque se ele estiver descendo retardado, imagine, ele estava descendo aqui com velocidade constante, né? Então, se ele está descendo e ele quer parar, a tendência do corpo era continuar descendo. Então ele tem que fazer uma força maior do que o peso do corpo para poder fazer ele parar. Então a marcação na balança, o que a gente chama de peso aparente, tem que ser maior. Lembra que também está no MRUV. Então agora a marcação da balança é maior do que o peso. Se é maior do que o peso, normal é igual ao peso mais a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Aceleração do elevador.
De novo. Ah, professor, eu posso brincar com isso? Pode. Você vai fazer a mesma coisa. Normal igual a massa vezes gravidade mais massa vezes aceleração. Normal igual a massa que multiplica a aceleração da gravidade mais a aceleração do elevador. Ok? E aqui você tem uma equação para simplificar o teu estudo. Revisando. Quando a gente fala de elevador, a marcação da balança dentro do elevador corresponde à normal. E essa normal é o peso aparente que ele tem dentro do elevador. Esse peso aparente é a normal marcada pela balança. Se o elevador está parado ou subindo em MRU, normal é igual a peso. Se ele está subindo retardado ou descendo acelerado, vai marcar menos do que o peso, por isso é um peso aparente. Se ele estiver subindo acelerado e descendo retardado, aí ele vai marcar mais. Ok, gente? Fiquem bem, até a próxima.